Muito bem, meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos, que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um. Amém. É uma satisfação enorme, é uma alegria, um prazer poder voltar a compartilhar com os irmãos um momento de meditação na palavra de Deus. Sempre uma honra poder estar colaborando com esse grande amigo que Deus colocou na minha vida, na minha caminhada pastoral e ministerial, no serviço do reino, pastor Ícaro Lopes. Deus guarde a sua vida, irmã Liliana, todos os irmãos, a igreja, a missão, a obra de Deus que está aí nesse país. Glória a Estamos Deus. Tantos milhares de quilômetros, mas sabemos que estamos num só espírito. Há um desejo na minha alma, há um desejo no meu espírito, assim como há nos irmãos também, de um dia morarmos no céu. E baseado nisso e por causa disso, é que nós continuamos desta forma, buscando auxiliar um ao outro, ajudar um ao outro, pois estamos defendendo a mesma causa, o mesmo projeto, o mesmo plano, que é a unidade da igreja na terra, para que assim apresentamos e cumpramos o projeto ideal de Deus, que antes da fundação do mundo nos elegeu em Cristo Jesus, para sermos a igreja, o corpo de Cristo, o grande mistério falado por Paulo. E hoje gostaria de compartilhar com os irmãos um texto das Sagradas Escrituras que está no livro dos Salmos, livro dos Salmos, de número 34, versos 12 e 13. Gostaria de tomar como base para nós compartilharmos um momento especial. Creio que seja ele de muita valia para a minha vida, para a sua vida também, que ao final nós tenhamos junto sido edificados na graça e no conhecimento e nos aproximado mais de Deus, mais da presença do Senhor e estarmos melhor preparados para melhor servir no reino do Senhor. Salmos de número 34, versos 12 e 13, diz assim a palavra de Deus: Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarde a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Este é um salmo onde Davi louva a Deus, porque Deus respondeu às suas súplicas, tendo ele experimentado a bênção de ser atendido em suas orações, em suas petições. Ele entende, pela revelação do Espírito de Deus, que existe alguns segredos, existe uma fórmula, uma maneira do homem, do ser humano viver bem. Essa fórmula, essa maneira que o homem tem para viver bem, não basta somente desejá-la, não basta somente querer viver bem. O homem precisa, para viver bem, ele precisa tomar algumas atitudes. E existem algumas atitudes que são elas inegociáveis. São elas atitudes que não podem ser deixadas para amanhã, não podem elas ser... o homem não pode se permitir deixar para outro dia, para quando estiver mais velho, para quando o tempo passar. Ele precisa tomar algumas atitudes e elas são de extrema urgência. E uma das principais atitudes que todo homem que quer viver bem
Todo homem que deseja a vida e que quer viver longos dias para ver o bem, precisa tomar. E uma delas, indispensáveis, é guardar a sua língua do mal. Por que guardar a sua língua do mal? Porque a língua, ela tem um grande poder. A língua, meus amados irmãos, ela tem algo tão extraordinário nela, esse instrumento extraordinário chamado língua, é uma peça fundamental na vida do ser humano. E Deus colocou estrategicamente a língua na boca para que a língua tenha várias funções, mas entre uma delas é liberar, permitir a comunicação entre as pessoas. Ela é o membro que mais se exercita na fala. É ela que possibilita verbalizarmos aquilo que nós estamos pensando. Por exemplo, se eu tivesse a minha língua presa ao paladar, não haveria som que saísse da minha garganta que fosse compreensível aos irmãos. Então, isso é de suma importância, nós termos em conta o grande valor que tem a língua. Então, uma das coisas primordiais que nós precisamos aprender é que quando a Bíblia fala da língua, a Bíblia está atrelando a fala. A Bíblia está prendendo a língua nesse sentido, às palavras, aos sons que emitimos por meio da nossa boca. E a Bíblia atribui à língua uma qualificação tão extraordinária, e alguns adjetivos são dados à língua que são impressionantes. Mas também é dado à língua um poder muito grande concernente a algumas coisas. Para que os irmãos tenham uma ideia, o sábio Salomão, nos provérbios dele, ele escreve, no livro dos Provérbios 18 e 21, que o poder da vida e da morte está na língua. Você já parou para pensar que a língua é com ela que nós seremos justificados e com ela nós seremos condenados? Então, para os irmãos terem uma ideia, que é tão extraordinário o poder da língua, que o sábio Salomão diz que a gente tem que entender que é na língua que está o poder da vida e da morte. O apóstolo Tiago, ele disse que com a língua a gente abençoa, e com a língua a gente coloca a maldição também. Então, para os irmãos terem a ideia do poder da língua, a fala, né? A fala é tão extraordinária que Tiago diz, olha, se uma pessoa conseguir controlar a sua língua e não tropeçar no seu falar, então essa pessoa chegará a um nível de perfeição. Porque se conseguir controlar a língua, será capaz de dominar todo o corpo. E nós precisamos parar e pensar, irmãos, na complexidade disso, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele diz aos Coríntios que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E que tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma destas coisas. Então, falando das licitudes e conveniências, Paulo está dizendo que ele teria um controle, um governo sobre si, para não se deixar dominar por isso.
Quando ele escreve aos Romanos, ele diz que nós não podemos nos conformar com este mundo. Ou seja, devemos ter controle sobre nós, ao ponto de não nos adaptarmos a este século, a este aion. Nós não podemos, por exemplo, ceder ao controle da nossa boca, porque o conselho de Paulo aos Efésios é que não saia, na verdade não é um conselho, é até uma ordem, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente a boa, somente palavras que realmente edifiquem e que produzam um efeito espiritual na vida daqueles que ouvem. Então, se a língua tem o poder da vida e da morte, se o rei Davi ele pergunta se nós queremos viver longos dias, se o rei Davi, ao perguntar se há um desejo em nós de viver longos dias e ver o bem, a receita é guardar a língua do mal e os lábios de falarem enganosamente. Nós estamos numa esquina em aonde nós precisamos tomar uma decisão, fazer uma escolha. Ou vou para a esquerda, ou vou para a direita. Não dá para tomar outra direção, estarmos realmente na presença de Deus e na presença de Deus, darmos ao Espírito Santo a liberdade, a condição de, através da palavra de Deus, gerar em nós uma nova criatura. Essa nova criatura produzirá o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, por conseguinte, com suas 9 qualificações, qualidades, que Paulo bem expõe aos Gálatas, deixa nítido que uma nova forma de vida, uma nova maneira de comportar-se, passa a ser observado na vida desse novo nascido. Este novo nascido precisa exercitar-se, praticar diária, constantemente, esse exercício do novo nascimento. É de suma importância que nós tenhamos em conta, meus amados irmãos, essa graça de Deus na nossa vida, para que nós venhamos a viver de uma forma tal que o mundo possa ver em nós a graça de Deus. Parar para convidar a cada um de nós a refletirmos na gravidade que há, no peso que há, no poder que existe nas nossas palavras. E o rei Davi, ele atrela ao viver bem, ao ser feliz, ao ter longos dias, nós termos a capacidade de guardarmos a nossa língua do mal, de guardarmos a nossa língua de toda e qualquer maldade, de toda e qualquer maldição, de podermos, de uma forma inteligente, de uma forma sábia, de uma forma em que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, nós podermos, através da nossa atitude, a nossa guerra constante, nós possamos ver a glória de Deus manifestada nas nossas vidas, nós possamos ver o Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas, em que toda vez em que nós formos abrir a nossa boca para falar,
a chave do mistério, tanto para viver bem, quanto para viver longos dias na terra, é fazer a seguinte pergunta: o que vou dizer vai edificar? O que vou dizer vai ajudar? O que eu vou falar agora vai produzir efeito nocivo, destrutivo ou de construção, de edificação? Nós precisamos fazer um exercício mental. Nós precisamos fazer uma prática diária, uma construção comportamental para regermos, para educarmos a nossa forma de atuar, de agir através das palavras. Por que, meus amados irmãos? Porque as palavras têm um poder extraordinário. As palavras vão nos deixar fora do céu. As palavras nos levarão ao inferno se nós não cuidarmos da nossa língua. Deus foi tão extraordinário e inteligente. A Bíblia diz que a gente deve ser pronto para ouvir e deve ser tardio em falar. E Deus foi tão extraordinário que, quando foi lá fabricar, o salmista diz que as mãos de Deus nos fizeram e nos aperfeiçoaram. Então, eu imagino Deus trabalhando, né, com as suas mãos. Mas quando Deus nos forma e nos aperfeiçoa, ele vai lá e cria a cabeça. E na cabeça Deus coloca 2 ouvidos, um de cada lado, em sentidos opostos, diametralmente opostos, ou seja, um de cada lado, captando os sons. As orelhas, elas têm uma leve inclinação, mais ou menos, né? Tem uma leve inclinação para servirem de retorno. Então, o retorno da orelha permite, se você fizer assim, os sons elas batem mais forte e vão entrar no ouvido. São sons que são emitidos nas partes frontais ou traseiras, né? Então, estes sons que vêm de todos os ângulos, o ouvido capta. Existe um composto no nosso aparelho auditivo, e esse composto no aparelho auditivo, que são 3 instrumentos captadores de som, que vão decifrar e mandar para o cérebro, e o cérebro, então, vai assimilar aquilo, e vai decodificar aquele som. Todo este processo feito na audição leva nós a pensamentos, raciocínios e tudo mais. Por isso, da habilidade que deve ser desenvolvida, deve ser trabalhada a capacidade, a paciência de ouvir, que é o que o ser humano menos tem. Eu tenho certeza que, enquanto estou falando, tem alguns inquietos, querendo olhar para o celular, querendo achar outra coisa, querendo misturar, né? Porque é difícil você ficar atento, prestando atenção, ouvindo, absorvendo aquilo que uma pessoa está falando por muito tempo. Hoje em dia, ninguém mais, segundo estudos, as pessoas não querem ouvir mais nada além de 1 minuto. Só para vocês terem uma ideia de como o negócio está complexo. As pessoas não querem gastar mais de 1 minuto da sua vida ouvindo alguém. Quando a Bíblia diz que nós devemos ser prontos para ouvir, estar sempre dispostos, sempre com o coração aberto e disponível para ouvir. Por quê, meus irmãos? Porque a partir do momento em que nós ouvimos atenciosamente, absorvemos o que ouvimos,
nós somente falaremos o que edifica, o que é necessário, o que é bom, aquilo que realmente vai trazer algum fruto. Dois segredos, então, para que a minha boca fale somente coisas boas, como disse Paulo, é não emprestar o meu ouvido, porque muitas pessoas querem transformar, às vezes, o nosso ouvido em um depósito de lixo, aonde eles depositam todos os seus restos de raiva, de ódio, de intriga, de fofoca, de mentira, de frustração, de falsidade, de hipocrisia, aquele combo de miséria moral e espiritual. A pessoa acha que o nosso ouvido é uma lixeira e que pode depositar ali tudo que ele bem entender. Então, o segredo, meu irmão, minha irmã, é nós não emprestarmos o nosso ouvido e não permitirmos ninguém transformá-lo numa lixeira, porque é automático. A Bíblia diz em Romanos 1,32 que não é somente quem faz, quem pratica, mas quem consente. E ouvir, né? Emprestar o ouvido para ouvir é também consentir. Então, ser radical e ter uma postura firme quando alguém se aproxima de ti com uma intriga, uma fofoca, um disse-me, me contar, ouvi dizer, parece que é assim, olha, eu soube. Corta na hora. Na hora, diz, não, desculpa, eu não tenho tempo para isso, me perdoe. Se você quiser comentar esse assunto e falar, existe uma pessoa que tem autoridade de Deus pela palavra na igreja para solucionar isso, e é o pastor da igreja. Como eu não sou pastor da igreja, não tenho autoridade para resolver a tal história, então não quero fazer parte, né, desse assunto. Você deve acessar o pastor e a ele contar o que você quer contar. Me poupe de ter que fazer parte dessa história. Ou então, vamos lá, eu sou um obreiro, sou um servo de Deus, sou um pastor. Vamos lá, tu quer contar a história realmente? Vamos lá no pastor, então. Eu vou ser testemunha, vou dizer que a história que você está contando, pastor, eu também ouvi, e vamos resolver o problema. Mas vamos buscar quem tem autoridade moral, espiritual e eclesiástica para resolver o problema. Porque, meus amados irmãos, vos falo com muito temor de Deus no meu coração, que uma das coisas que mais nos faz sofrer no serviço do reino, que mais nos destrói, nos despedaça no serviço do reino, que mais tem causado dano nas igrejas, que mais tem separado famílias, separado igrejas, separado amizades, destruído relacionamentos, é o mau uso da língua. Um obreiro que não tem freio na sua língua não é um bom dispenseiro dos mistérios de Deus. Um obreiro que não é comedido nas palavras, quem é que vai confiar nele? Um obreiro que não sabe parar para ouvir, uma obreira, uma serva de Deus, um servo de Deus, se realmente serve a Deus, não pode ser conhecido como língua solta, como falador, como leviano nas suas palavras, como alguém que não tem condições de ouvir e ficar calado. Não, um obreiro, irmão, não pode emitir opinião de tudo que ouve, de tudo que vê. Um obreiro não pode, isso quando eu falo de obreiro, eu falo no contexto geral, irmão. Porque obreiro é quem está no serviço da obra de Deus. Aquele irmão, aquela irmã que está lá cantando no coral, que está lá cantando no conjunto,
que está lendo a palavra, que está na porta de porteiro, que está na tesouraria da igreja. Imagine, irmão, a desgraça que é ter um linguarudo na tesouraria da igreja. Imagine uma pessoa que não tem a língua presa na secretaria da igreja. Uma pessoa que não tem controle, não tem governo da sua língua de porteiro. Imagine um pastor, um líder de departamento, sem freio na sua língua. Meus irmãos, nós precisamos ver e dar mais atenção a isso. Quando o salmista Davi faz essa pergunta, quem é que deseja a vida e viver longos dias para ver o bem? Eu imagino que todos nós, né? Alguns de nós já estamos com os cabelos brancos, alguns de nós já temos muitos anos no serviço da obra de Deus, no ministério, já vivemos coisas absurdas, já experimentamos e já choramos muito por causa das más escolhas, das decisões equivocadas das pessoas. Quem de nós já não foi vítima de uma língua solta? Quem de nós já não viu o veneno, a desgraça que é uma fofoca no meio da igreja? Um disse-me-disse, um me contaram, ouvi dizer, parece que é. Então, pensando exclusivamente no culto de hoje, trago aos irmãos um conselho pastoral, um conselho espiritual a cada um. Vamos viver bem, meus irmãos. Vamos prolongar os nossos dias de felicidade, de gozo na terra. Os dias que Deus quiser nos dar, que sejam eles de alegria, que sejam eles dias de felicidade, de bênção, não sejam dias de vergonha, de tristeza, não sejam dias em que nós estejamos simplesmente escondidos, com vergonha, decepcionados, por ter falado o que não devia, por ter contado algo que não era para ser contado, por ter efetivamente feito um comentário desagradável e trazido com isso dissabores, tristezas. Quando o apóstolo Tiago diz, olha, vocês já observaram como uma faísca prende fogo numa floresta inteira? Vocês já observaram que as pessoas conseguem botar um freio num cavalo e governar, controlar todo o cavalo, e a gente não consegue botar um freio na nossa língua? Nós precisamos olhar para isso, meus irmãos, e termos uma percepção espiritual, porque a boca do justo, ela profere sabedoria. Aquele que é justificado pelo sangue de Jesus Cristo, irmãos, a sua língua deve falar conforme a justiça. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então o salmista diz que ele encheria o seu coração da palavra de Deus. E é isso que nós precisamos ter. Nós precisamos ter essa preocupação, irmãos, porque por causa da língua existem milhares de pessoas no inferno. Existem pessoas que se perderam, estão se perdendo, estão perdendo o seu tempo, estão destruindo-se e destruindo o outro. A igreja muitas vezes fica fracionada, fragilizada. O nosso querido apóstolo Tiago, ele diz que se há um sentimento faccioso na igreja, isso traz muitos males. E o que é um sentimento faccioso, irmãos? É quando começa a armar-se grupinhos na igreja através de conversas fiadas, através de comentários desabonadores, através de suposições, através de pensamentos malignos, maléficos. Nós temos que ter muito cuidado também com a bajulação. Aquelas pessoas que por aí adoram ficar bajulando, adulando com palavras bonitas. Imagine, o pastor Ícaro tem um compromisso hoje, me pediu para estar aqui trazendo uma mensagem, uma palavra de ensinamento à igreja. Eu sei o quão difícil é a gente entregar um culto para alguém ensinar e não estar ali para ouvir a mensagem. Aí eu venho aqui diante dos senhores que amavelmente sacrificaram a sua sexta-feira à noite
Eu estou sacrificando a minha manhã aqui no Brasil. Para mim é uma alegria, uma satisfação, é um prazer. Mas aí, de repente, começa a armar-se os grupos na igreja. Quando alguém ouve uma coisa e sai dizendo outra, aí já tem o outro que nem ouviu e sai dizendo que foi dito. Eu poderia vir aqui diante de vocês e começar a bajular e falar palavras bonitas, pregar uma mensagem, pular aqui na frente dessa câmara, saltar, falar língua, começar a revelar. Qual a edificação disso? Qual o crescimento espiritual que teríamos? Porque a bajulação, meus irmãos, é também uma forma arrogante de usar a língua para enganar, para fazer as pessoas crerem ser o que não são, receberem uma mentira como verdade. Então, por exemplo, quando estou aqui falando de um assunto impopular, quando estou aqui diante de vocês falando de um assunto que não é para aplausos, mas é para reflexão. Qual é o objetivo? Primeiro, agradar aquele que me escolheu, glorificar e exaltar aquele que me elegeu. Segundo, edificar a noiva, cuidar do aperfeiçoamento dos santos para o serviço da obra. Estamos separados por milhares de quilômetros. Quem sabe Deus permita, me dê o privilégio de um dia estar fisicamente aí nessa nação com vocês, conhecendo, nos congratulando, nos abraçando, cultuando junto. E quem sabe isso nunca venha a acontecer. Mas o importante, meus amados irmãos, é que eu desejo ir para o mesmo céu que os senhores e senhoras querem. Uso o mesmo livro que os senhores e senhoras usam, a palavra de Deus. Servimos ao mesmo Cristo, fomos comprados pelo mesmo sangue, o mesmo Espírito Santo que atua na minha vida, atua nas vossas vidas. E se o Espírito de Deus, nesse dia, nessa noite para os senhores, quer que eu e você, nós juntos reflitamos mais, pensemos com mais carinho e atenção nas nossas palavras. Porque, segundo o rei Davi, com isso nós vamos ter longos dias felizes. Segundo disse Salomão, nós vamos construir a vida ou vamos destruir a nossa vida. Jesus disse que vamos ser condenados ou justificados pela nossa língua. Tiago diz que a nossa língua tem um poder de controle extraordinário. Paulo diz que não pode sair da nossa boca nenhuma palavra torta. Então, a Bíblia ela tem uma infinidade de versículos, de palavras, de ensinamentos sobre o mau uso e o bom uso da língua. O salmista escreve no Salmo 122, ele clama, ele pede a Deus, no Salmo 120, verso 2, ele pede livramento da língua mentirosa. Ele pede socorro, proteção de Deus da língua mentirosa, da língua traiçoeira. Só quem já foi alvo de uma calúnia, só quem foi alvo de uma história mal contada, de uma história transgiversada, transtornada, mudada, adulterada, sabe a desgraça que é estar no meio de uma história assim. Então, meu irmão, minha irmã, este membro que Deus nos deu, este instrumento maravilhosíssimo de comunicação, não seja de maneira nenhuma usada pelo diabo, usado pela carne, usado pelo mundo para destruir, mas que eu e você, em nome de Jesus, tenhamos a graça de Deus, e que o fruto do Espírito Santo gerado nessa nova criatura nos dê a capacidade de, a partir, se até hoje não foi isso tudo, mas a partir de hoje, eu sinto a glória de Deus, a presença de Deus. Deus está falando conosco. Nós não vamos emprestar o ouvido para ninguém transformar em lixeira, mas tampouco vamos emprestar a nossa língua para o mal.
mas nós vamos utilizar esse instrumento para abençoar, para falar com ousadia a palavra de Deus, para levarmos aos ouvidos e chegarmos às almas sedentas as verdades eternas da palavra de Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos capacite, meu irmão, minha irmã, a continuarmos firmes e fiéis na presença do Senhor, sem olhar à esquerda, sem olhar à direita, mas olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, podendo viver longos dias sobre a face da terra em alegria e gozo do Espírito Santo, porque nossa boca não fala, não dá lugar ao mal, não fala maldade, não fala malícia, não conseguimos seguir o conselho do salmista no Salmo de número 1, não ouvimos conselho de ímpios, não sentamos em rodas de escarnecedores, não paramos, não nos detemos em caminhos de pecadores, mas meditamos na lei do Senhor, nela andamos, nela vivemos, nela fazemos a nossa prática diária de vida, e a nossa boca serve somente para abençoar, abençoar e abençoar, e não há lugar para murmuração, para semear veneno no meio do povo de Deus. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, que possamos todos nós juntos guardarmos esta verdade bíblica e a partir de hoje colocarmos um controle firme no exercício da fé, controlarmos a nossa palavra, controlarmos a nossa língua e que dela só saiam palavras boas, palavras que edificam, palavras que consolam, palavras que animam. Em nome de Jesus. Obrigado e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.